Deus. Quem está com fé para orar ao Senhor aqui nessa noite? Então feche os teus olhos. Eu vou esperar você começar a orar, eu vou orar daqui. Eu quero ouvir a igreja orando, amém? Pode orar, vai chamando a presença do Senhor aí. Eu quero ouvir você orar. Senhor, Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Senhor, maior bem do Filho nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai querido amado, nós queremos te louvar por poder estar na tua casa e também na tua presença. Queremos pedir que toda barreira venha ser quebrada. Papai, seja de ordem natural, espiritual, Senhor. Todo pensamento contrário, Senhor, meu Deus, vai colocando por terra nessa hora. Vai tocando sobre a tua serva, sobre o teu servo, dentro alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Meu vereador, Senhor, um coração missionário. Oh, meu vereador, Senhor, um desejo missionário. Oh, meu vereador, uma chamada missionária, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, derrama da tua presença, derrama do teu poder, da tua autoridade, da tua unção, meu Deus. Nessa hora, toca sobre a vida dele, toca sobre a vida dela agora, toca sobre a vida dele, sobre a vida dela agora. Ele na palavra dele é cercando, tomou e a sua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós oramos, Senhor, nessa noite, crendo assim no milagre, crendo na vitória, crendo, Papai, no teu agir e no teu mover, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar sentado orando ao Senhor. Salmo 96:3 nos diz assim: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Como esta noite é um culto intitulado Culto de Missões, nós vemos que depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja ela começou a expandir e a obra missionária a se realizar, avançando através de sinais, prodígios e maravilhas que aconteciam. E através disso, todos somos sabedores que o Espírito Santo, ele é o combustível da igreja. Uma pessoa para realizar uma obra ou para fazer a vontade de Deus, primeiramente ela tem que ser cheia do Espírito Santo do Senhor. E nós vemos que o Espírito Santo, através dele ser o combustível, é ele quem ajuda, que conduz a igreja ao crescimento. E nós vemos que Deus sempre levantou alguém para fazer a diferença sobre a face da terra. Nós vemos na Bíblia Sagrada, já no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, quando Acabe acaba casando-se com Jezabel, e através disso ele achou que iria trazer avivamento sobre Israel, que ele ia trazer avivamento, e ele acaba distanciando o povo da presença do Senhor. Então Deus vai fazer com que Elias aparecesse repentinamente, e Elias ele vai trazer uma mensagem dura para entregar para o rei Acabe, e ele vai dizer que não haveria chuva sobre a face da terra segundo a sua palavra, e com isso ele tem que se esconder, tem que fugir por um determinado tempo. E quando finda esse tempo de 3 anos aproximadamente, 3 anos e meio de escassez por falta de chuva, Deus manda com que Elias retornasse novamente ao cenário. E quando ele vai se deparar com Acabe vai dizer: é tu, o perturbador de Israel? E Elias vai dizer: não, mas a tua casa e a casa do teu pai que tem perturbado Israel. Aqui eu aprendo que todos aqueles que
são chamados por Deus para fazer a sua vontade, que andam na contramão do mundo, são chamados de perturbadores, de alvoroçadores. Eu quero pegar aqui nessa noite com o título: chamados para alvoroçar. Nós temos na Bíblia Sagrada um livro ali no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 21, verso de número 9. Quando Jesus ia entrando em Jerusalém, ele ia amontado sobre um jumento, ele vai se aproximando de Jerusalém. O povo começa a se aglomerar, e quando o povo começa a se aglomerar com palmas nas mãos, eles começam a ovacionar Jesus, começam a adorar Jesus, e com isso, aqueles que eram contra o cristianismo naquela época vão dizer: quem é esse que está alvoroçando as nações? Então alguém vai dizer: esse é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos na Bíblia Sagrada um homem chamado João Batista, que não tinha uma aparência bonita, não trajava uma roupa bonita, vestia-se de pele de animais, comia gafanhoto e mel silvestre. Mas Deus o separa desde o ventre da sua mãe para uma grande obra, para uma missão. E qual era a missão de João Batista? João Batista me foi formado no deserto. É tão tremendo que com Deus é muito bom nós estudarmos, nos prepararmos, mas com Deus, o aprendizado com Deus não é na teoria, o aprendizado com Deus é na prática. João Batista aprendeu com Jesus, ele foi levado para o deserto, e a Bíblia vai dizer que ele crescia e se fortalecia no deserto. E quando ele retorna e começa a pregar, a mensagem de João Batista não era como nos dias que nós vivemos: queridinho, queridinha, filhinho, filhinha, amadinho, amadinha. Não. João Batista, quando alguém se aproximava dele, ele olhava e dizia: raça de víbora. E quando alguém se aproximava dele, já sabia quem era. Ele disse: vem aqui, cascavel. E eu jogava na água. E com isso ocorreu uma grande mudança sobre a vida das pessoas. Nem sempre o remédio doce é o que vai fazer efeito. Às vezes, para que o efeito venha acontecer, para que a cura venha acontecer, às vezes tem que ser o remédio amargo, aquele que arde, aquele que dói. Às vezes é necessário ser arrancado a ferida para ser tratado, porque apenas fazer um curativo superficial não vai cicatrizar. Às vezes tem que mexer na ferida. Então Deus levanta João Batista com a mensagem dura para cumprir a sua missão. Mas multidões iam até ele para ouvir aquilo que ele tinha para falar, e ele lançava eles dentro da água. E quando levantava-se uma nova criatura na presença do Todo-Poderoso. Porque as pessoas eram o quê? Confrontadas. Nós temos na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, e o verso de número 6. Quando Paulo estava fazendo a obra, o que vai acontecer? Aonde eles passavam, Deus agia através da vida deles. E com isso eles acabam parando na casa de um homem chamado Jasto. E ele os recebe na sua casa. E então o povo começa a se aglomerar. Olha, esse povo que tem alvoroçado
já chegaram também em nosso meio, né? E aonde eles estão? Estão na casa de Jason. Então eles começam a conspirar. E quando eles começam a conspirar, eles vão até a casa de Jason. Ele desce eles para o cesto e eles fogem dali. Então eles pedem Jason, ouvimos falar que esses homens que têm alvoroçado as nações estão em nosso meio, só não tem mais ninguém aqui que já foram. Por quê? Porque através de falar a verdade, de fazer a diferença, para quem não entende, acha que você está alvoroçando. Então, quando nós nos dedicamos, nos colocamos na presença do Senhor para fazer a sua vontade, nem sempre vão te receber de braços abertos, nem sempre vai ter um tapete vermelho para você passar por cima dele. Às vezes você vai receber rejeição. Por quê? Porque o inimigo ele precisa usar uma mente, o inimigo precisa usar uma boca, ele precisa usar um corpo, usar alguém para tentar se levantar contra a sua vida. Ei, mas o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que trabalha ao nosso favor. Nós vemos também na Bíblia Sagrada, nós vemos um homem chamado João, não o João Batista, mas o João chamado apóstolo do amor, aquele que deitava no templo do mestre. Esse homem, por não reverenciar os imperadores daquela época, porque eles queriam que viesse ser prestado culto aos imperadores. E João disse: eu não me prostro a nada e a ninguém a não ser ao Senhor meu Deus. Você não vai fazer um culto para o imperador, não. Então você vai ser lançado num tacho de óleo fervendo. Eles vão preparar esse óleo fervendo, vão pegar João e vão lançar dentro desse tacho de óleo. Mas é tão tremendo que quando é lançado dentro do tacho de óleo, não vai acontecer nada com o João. Você já parou para pensar? Quando você está fritando alguma coisa, um ovo, um pastel, como pinga, ali uma gotinha de óleo que está quente na sua mão, você já viu que imediatamente forma assim uma bolha e começa a arder. Agora imagine alguém ser lançado dentro de um tacho de óleo fervendo e não acontecer nada com ele. Por quê? Porque o nosso Deus é perito em dar livramento para o seu povo. E eu aprendi, irmãos, que óleo fervendo faz bem para a vida do crente. Porque o óleo, quando ele está frio, ele engrossa. E o óleo tem que estar na temperatura certa. Então o óleo quente faz bem para a vida do cristão. Não aconteceu nada com João. Mas se ele não ficando satisfeito, sabe o que ele vai fazer? Vai pegar João como se fosse um criminoso, um bandido, e vai lançar João na ilha chamada Ilha de Patmos, onde ficavam os ladrões, os bandidos perigosos daquela época. Lançaram João lá. E ele dizia: aí vai ser o fim dele, jamais irá sair de Patmos. O tempo vai passando, João já cabecinha branca, e na ilha, o imperador da época era chamado Domiciano. Ele achou que seria o filho de João. Só que quando ele joga João na ilha de Patmos, é o lugar que ele vai ter a maior revelação da sua vida. E qual é a revelação? Jesus Cristo vai se apresentar a ele ressurreto, na sua plenitude, e vai ter com João, e vai entregar para ele a maior revelação da sua vida, que é o livro chamado livro do Apocalipse. As 7 cartas para as igrejas da Ásia naqueles tempos.
Aqui eu aprendo que quando todo mundo pensa que é o nosso fim, quando todo mundo pensa que você está acabado, que não tem mais jeito para você, diz pronto, o ano já era. Não tem mais jeito, é nessa hora que Jesus chega e te pega pela sua mão direita e coloca você de pé para marchar na presença dele. O nosso Deus, irmãos, não precisa de situação favorável para fazer algo acontecer. É quando tudo está contrário, é nessa hora que ele chega. Por quê? Porque o nosso Deus jamais contou com a maioria. Ele sempre contou com a minoria, chamado remanescente, para fazer a devolução sobre a face da terra. Eu venho nessa noite pregar para você. Quem sabe você se acha pequenino, que não pode, que não é capacitado. Mas eu venho dizer para você que o meu Deus, Ele está interessado em investir sobre a sua vida e te levantar na presença dEle para fazer a diferença sobre a face da terra. Ele vai te levantar, vai colocar você de pé para que o nome dEle venha a ser glorificado. É quando nós achamos que é o fim, é nessa hora que Jesus chega. Ele achou que seria o fim, irmão. Jesus Cristo veio na sua plenitude e se revela a Ele e entrega ali revelações tremendas para João. Sabe o que aconteceu com esse imperador chamado Domiciano, que jogou João para morrer? Sabe o que aconteceu? Homens que foram levantados no tempo das igrejas da Ásia, homens que quando pregavam coisas tremendas aconteciam, pessoas que quando estavam ministrando, fazendo missão, chegavam a flutuar. Como aconteceu também na época de Daniel Beck e Navigue, houve uma pregação que eles estavam pregando, um homem começou a gritar no meio da plateia. Ele se assustou, parou de pregar. Quando ele parou de pregar, baixou a mão, e o homem se assentou novamente no lugar. Ele começou a pregar, levantou a mão, o homem começou a gritar novamente. Era Deus operando coisas grandes, coisas tremendas. Nós vemos homens sendo levantados que marcaram o seu tempo e marcaram a sua época, como John Wesley e tantos outros homens. Houve uma certa feita, depois que John Wesley morreu, houve uma expulsão do colégio. E mesmo hoje nós vamos visitar a casa de John Wesley, cheio de crianças. Eles chegam na casa dele e ela começa a mostrar aqui, aqui é a casa dele, e de repente a professora pega e leva os alunos no quarto de John Wesley, onde tinha uma pequena cama, porque ele era de pequena estatura. Isso aqui o John Wesley dormia, e quando ela passa para o outro lado, está vendo essas marcas, esses furos no chão. Estou vendo, é a marca dos joelhos de John Wesley. E quando ele colocava os joelhos no chão para orar, não tinha que tirasse ele do chão, a ponto de fazer buraco nas fadas aonde ele colocava o seu joelho para orar. Ela falou, saiu, começaram a visitar outros lugares, de repente chegou na hora deles saírem de lá. Ela começou a contar as crianças e de repente estava faltando um menino. Procurou não achou esse menino. Então ela voltou lá no quarto, onde era o quarto de John Wesley. E quando eles chegam lá no quarto, ela olha e não vê nada. Vê apenas a cama
Mas quando ele pregava, multidão de pessoas se prostravam à presença do Senhor. Às vezes ele ia pregar a mesma palavra, mas quando ele pregava, multidão se rendia aos pés do Senhor. Agora eu fico imaginando, através da unção, ele está orando naquele quarto, acabou influenciando uma criança que sentiu o desejo de buscar a presença do Senhor. E eu fico pensando, imaginando o que nós estamos fazendo na nossa época, o que nós estamos fazendo na nossa geração. Será que nós estamos influenciando alguém? Será que alguém olha para a minha vida, olha para a sua vida e diz: olha, eu quero ser cristão, eu quero ser igual fulano, eu quero receber aquilo que ele tem sobre a vida dele, sobre a vida dela? Será que nós estamos conseguindo influenciar alguém? E Deus está dizendo nessa noite que nós somos chamados não para sermos influenciados, mas nós somos chamados só para influenciar pessoas. Se prepara, Deus vai derramar uma unção sobrenatural sobre a sua vida, uma unção missionária vai cair sobre a sua vida, e aonde você passar, o Senhor vai fazer a diferença sobre a face da terra. Houve homens que apenas através deles passaram em determinados lugares, as pessoas estavam viajando e de repente sentiu o desejo de entrar em determinada cidade. Se eu não sei, eu não queria passar aqui, não queria entrar nesse lugar, mas eu fui atraído. Algo me impulsionou a parar e chegar até esse lugar. Só por causa de o nome de Deus, sem a unção do Senhor, passar por determinados lugares. E aquela unção vai começar a atrair pessoas. Sabe o que Deus está dizendo? Que a unção que Ele vai derramar sobre a sua vida será como um ninho que vai atrair as almas para a presença do Senhor. A unção que o Senhor vai colocar sobre a sua vida será como um ninho que vai atrair almas para a presença do corpo poderoso. Porque foi para isso que nós somos chamados. Fomos chamados para adorar o Senhor. Nós somos chamados para ir almas para o seu reino. O Evangelho de Cristo não consiste apenas em nós nos assentarmos e levantarmos a mão, participarmos do culto 1 hora, 1h30, 2 horas e voltarmos para a nossa casa. Não. O Evangelho de Cristo vai além disso. Então você está dizendo que Ele tem a unção preparada, reservada para a sua vida. A unção que vai transformar vidas através de você. A unção que o Senhor tem preparado sobre a sua vida será uma unção que vai arrancar pessoas das garras do adversário e vai trazer a presença do Senhor. Se prepare. Deus está calçando vidas aqui nessa noite. Como Ele disse para Asaf: eu vou ganhando teus pés sobre o azeite, que para um terreno produtivo. Mas Ele diz: eu vou calçar os teus pés com o calçado de ferro e de metal. E eu fiquei pensando, como calçar alguém com calçado
um sapato de metal. Aí eu comecei a pensar, Jesus disse, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, no verso 15, assim, ele disse: "Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê na minha palavra será salvo. Quem não crê na palavra já será condenado." É a palavra de Cristo. Mas ele diz: "Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, veneno, não vai lhe fazer mal." Ele disse: "Em meu nome falarei novas línguas." Ele disse: "Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pisarão serpentes e escorpiões." Era como se ele estivesse dizendo: "Um calçado que eu coloquei sobre os seus pés não é qualquer coisa que vai te atingir. Então se prepara." Deus está te calçando nessa noite. Um calçado para você pisar em vários tipos de terreno. Porque tem pessoas aqui que estão pisando em terreno minado, cheio de serpentes e escorpiões tentando te picar, tentando. Mas depois eu estou te calçando nessa noite. Eu estou colocando um calçado especial sobre os seus pés. Ele está dizendo: "Eu também estou te dando poder e autoridade." Jesus disse: "Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão." Mas ele também disse: "Expulsarão demônios." Levante a sua bandeira para cima. Só quem está crendo nessa palavra nessa noite. Eu estou sentindo, já estou contemplando aqui que tem pessoas que já estão com um calçado diferente nos seus pés. Tem pessoas que já estão com um calçado diferente. Deus está dizendo: "Eu já te preparei para algo novo. Eu já te preparei para algo diferenciado na minha presença." Mas eu estou colocando poder e autoridade, poder e autoridade.
é o legado que você vai deixar para alguém. Para alguém prosseguir aquilo que você foi no início. E a pessoa diz, olha, minha mãe e meu pai era fiel ao Senhor. Eu estou vendo assim, mas eu sei que é um chamado. Porque uma semente foi plantada dentro de mim e ela está sendo regada aos poucos. Eu estou sentindo que está acontecendo uma mudança dentro de mim. E que eu não segui os passos que ela seguiu, os passos que ele seguiu. Irmãos, essa é uma herança que alguém pode deixar, é um legado. Quando Josué disse para o povo, e todo o povo contou das maravilhas que o Senhor havia feito, porque ele tinha a missão de fazer o povo conquistar. Ele disse, eu já me sinto cansado, já conquistei muitas coisas, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Mas eu estou vendo que vocês estão confiando nos meus pensamentos. Ele disse, eu já tenho a minha posição. Independente daquilo que vocês vão querer fazer. Ele disse, olha, se vocês acham que os deuses das outras nações são bons, seguir. Ele disse, eu, porém, a minha casa, vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa continuaremos a servir o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? O que vocês vão fazer, isso não importa. O importante é que eu já tomei a minha decisão. Sabe o que é isso? É não se deixar levar pela opressão que vem para tentar nos tirar do direcionamento ao qual Deus nos colocou. Ele disse, você já sabe, a minha posição eu já tenho. E essa é uma ré do pé. Sabe o que Deus não sabe falar? Quem vai visitar famílias? Tem pessoas aqui que estão orando por familiares que estão distanciados da presença do Senhor. Alguns já vão passos valorosos na mão do Senhor, mas estão distanciados. Eu vejo muitos nas olhos aqui nessa noite. E o Senhor está puxando, pouco a pouco está puxando. Alabacal, vassoura, branco, todo deserto. Eu profetizo que haverá um tempo de salvação no meio da tua família, no meio da tua parentela. Ele se adorava, se louvava, vai voltar a andar. Se pregava, vai voltar a pregar. Deus vai fazer acontecer para mostrar que é Senhor. Eu estou vendo as olhos sendo puxado. E o Senhor está dizendo que tem vidas que já estão vindo. Acaba por recebe, está trabalhando a teu favor. Ela papela vassoura. Então, se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor. A pergunta que não quer calar. Todas as pessoas, todos esses homens, marcaram o seu tempo e marcaram a sua época. Fizeram aquilo que foi colocado para eles fazerem. Agora esse tempo é o meu tempo, é o seu tempo de fazer a diferença sobre a face da terra. Tem alguém aqui que está disposto a receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e fazer a diferença onde quer que você venha abraçar de alguém? Então saia do seu lugar, venha para frente, nós vamos orar. Tem um vaso aí que está disposto a receber. Tem um vaso que está disposto a receber do Senhor.
Quem sabe na fila do ônibus, dentro do ônibus, alguém vai olhar para você e só precisa de uma palavra. Você vai estar, quem sabe, no mercado, alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, eu preciso de algo, e eu sinto que esse algo está com você. Quem sabe você vai estar na fila do banco, do açougue, e alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, eu preciso de algo, e esse algo está na sua vida. Tem mais alguém que me leva para frente, nós vamos orar. Feche os seus olhos, então você que já está cheio do céu, levanta a mão para cá. Os irmãos querem receber mais de Deus aqui nessa noite. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso e santo. Em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos colocar a tua igreja diante da tua presença. Nós queremos colocar as tuas filhas que estão aqui na frente, os teus servos, Senhor, que estão aqui na frente, que vieram para receber algo a mais da tua parte, que vieram em busca de unção, que vieram em busca de uma autoridade, de uma ousadia do céu, do alto. Eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor entregou para esses homens que marcaram seu tempo da sua época, que o Senhor comece a derramar, Senhor, nesse ambiente agora. Salve o teu coração. Na nova glória, será uma guerra travada. E algo que vinha para tentar tirar a tua paz, o Senhor está lembrando, está colocando por terra nessa noite. Ele está te fortalecendo. Ele está colocando o seu recurso, tu é invisível, tu é especial para mim. Na nova glória, a sua nova palavra seja tocada pela minha presença. Recebe o que eu tenho preparado para você, Shaddai. Deus, manda fogo no céu agora, manda fogo no alto. A tua filha precisa, Senhor, de uma dose, Senhor, de fogo maior, para vencer essas situações de adversidade. Abraça ela, pastor, em nome de Jesus. Abraça ela. Deus, alabacala, vassoura, muito corretor. Alabacala, vassoura, Senhor.
na cara promessa do campo, quando eu promessa. O Espírito Santo está te chamando, irmão, para uma intimidade maior com Ele. Alabacala segue, alabacala vai ser um canto, quando eu promessa. Na cara promessa do campo, quando eu promessa. Coloca sobre a vida dele agora, Senhor, abraça a tua serva, Senhor, abraça, Senhor, com uma unção diferenciada. Na cama promessa de campo, como toda, uma gabarabia séria. Olha na cara da sua de campo, como toda, e assim na cara gabarabia. Enche ela com completa agora, Senhor, sara todo qualquer tipo de ferida agora. Transborda com a serva, Senhor. Ela precisa agora de um debate de algo novo. Derrama sobre a vida dela, Senhor, a partir de agora. Sagrada, pega a falha certa. Tu leva aquela serva. Deus está tocando sobre a sua vida aqui nessa vida. Na cara promessa do canto, como eu promessai. Alababala na sua de canto, como eu promessai, bababala serve. Xalababala serve canto. Alababala a terra falsa. E alababala, alababala serve. Tem todo sendo derramado, toca. Uma bacana serve, velho. Uma bacana que acabou de serve. Você vai colocar a asa nas suas mãos. Coloca para mim, filho, sobre os meus alcanços, Senhor. Graça de fogo agora. Deus, tua cura vai ter favor, vai sentir. Nossas brasas, Senhor, queimando. Vai começar a queimar vivo, vai tocar, Senhor, Deus, Senhor, que eu vou tua serva agora. Vai, chave, uma babada serva. A bacana da sua de canto, como toda. Uma babada serva, recebe do Senhor a solução à sua prioridade. Recebe fogo do santo alto agora. Na cara progressa do canto, como Senhor. Nós vamos segurar, não vai levantar, não vai levantar. Não vai levantar agora. Vai tocar na cidade do corpo. Em nome de Jesus, Pai, Deus está procurando, Deus está pensando. A nossa vida propósito, Senhor, para a vida dele, Pai. Trabalhando de nome desde a alta da cabeça, teu filho para que não descanse. Trabalha, Senhor, no interior do teu céu. Trabalha, Senhor, na alma, estrutura no coração do teu filho, Senhor. O Senhor diz que o teu filho é guerreiro, Senhor, foi chamado para ser lutador. Deus, mas a adversidade tem vindo de contra ele. Mas eu vejo o Senhor tirando você da cara boca e a sua cara abandonada. Eu vejo barreiras sendo quebradas aqui nessa noite. Lava calada e acabantou e a serve canto, como toda. Lava calada, sua canto, como toda essa. A unção sendo derramada sobre a sua vida a partir de agora. Deus, toca sobre a vida dele. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés agora. Toca sobre a vida. Coloca a mão nas costas dele, pastor. Pelas costas, isso.
Toca sobre a vida dele agora. Toca. Tudo aquilo que prende, tudo aquilo que tem que colocar medo, Senhor, nós quebramos agora. E pedimos conhecimento sobre a vida do teu filho, Pai. A maravilha nova que o Senhor está colocando sobre a sua vida. Deus está te revestindo na cara toda cega aqui nessa noite. Ele está te calçando com um sapato de fogo aí, ó, chagarado. A cara toda cega, o Senhor está chamando você para você. Para você caminhar sem medo. Ele está chamando você para você marchar com ele assim, ó. Uma bacana séria. Olha a bacana da sua irmã, a sua cara toda lábia. Ele vai fazer de você um guerreiro na presença dele. Oh, na galera da série, na banda séria. Abre as mãos, Senhor. Seja novo, Senhor. Isso deve ser ouvido. E vai trazer mudança sobre a sua vida. Pai, quebra tudo aquilo que luta contra a vida agora. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai trazer mudança na vida dela, Senhor. Vai mudar por dentro, vai mudar por fora. E vai mostrar que é Deus, né, Senhor? Um desejo vai voltar no coração dela, Senhor, de te adorar. Papai, ela vai se render aos teus pés na tua presença. E o teu nome será glorificado sobre a vida dela. Quem te vingará da mudança de Deus vai começar a fazer sobre a sua vida. Vai ser dia após dia, semana após semana, mês na cara toda séria. Abraça o Espírito Santo agora, chamando a séria. Olha a perna vai a serrando, como toda a sua cara dourada. Oh, na cara toda a sua cara dourada, séria, se prepara. Todo Deus vai fazer na sua vida, vai ser impactar pessoas. Se você aceitou Jesus como Salvador, quer fazer uma missa agora? Repete comigo, Senhor Jesus. As minhas falhas, os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões, escreve no nome, no livro da vida, e que nunca perecerá. Abre as mãos, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar a tua filha diante da tua presença. Dizer que ela veio do alto da cabeça que é primeiro instante. Quebra toda seta, todo barro, toda fúria, Senhor. Que foi antecipada aqui nessa noite. E que a partir de hoje, haja diferença sobre a vida dela. Tudo quando ela for fazer, Senhor, que o Senhor venha ser comigo. E que o teu nome venha ser glorificado sobre a vida dela, Pai. E que ela faça diferença onde ela passar. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Há um propósito grande, Senhor, para com a sua vida. Senhor, você falou desde dentro. Você já aceitou Jesus? Peça para ele hoje. Não vai nada. Também não paga nada. Quer fazer aliança com ele? Não quer? Deus prepara outra oportunidade. Amém, irmãos? Seja abençoado em nome de Jesus. Sai daqui de casa de vitória, de milagre. Deus quer levantar as nossas vidas para fazer a diferença sobre a face da terra. Amém? Tempo não dá mais, irmãos. Eu tenho muitas bênçãos sendo derramadas sobre a igreja. Então, a posse da tua vitória, do teu